E vamos lá à classificação, então, dos aditivos, tá? Começando, então, a classificação dos aditivos aí pela a origem. Então, nós podemos classificar aqueles de origem natural, aqueles de origem semissintética e os sintéticos. Os de origem natural, basicamente, são retirados aí, extraídos de matérias-primas naturais. Então, a gente está falando de urucum, açafrão, óleo de cravo da Índia. Então, são substâncias extraídas aí de matérias-primas naturais. As semissintéticas são produzidas industrialmente substâncias que são, mesmo que elas sejam encontradas na natureza, por exemplo, né, que eu dei o exemplo aqui, o eugenol do cravo, mas não é extraído do próprio cravo, e sim produzido industrialmente o eugenol. Né? Então, se descobre a fórmula química e produz esse tipo de substância. E como terceiro, que são os sintéticos. Né? Então, para a gente entender um pouquinho sobre os sintéticos, imaginem o seguinte, que são aquelas substâncias que não são encontradas na natureza. Né? Então, a gente não consegue identificar, não consegue encontrar, são produzidos basicamente pela indústria. Tá? Então, segundo a origem, nós podemos classificar os aditivos, então, em natural, semissintético e sintéticos. Podemos classificar de acordo com 3 grandes grupos, né, de acordo com as suas funções. Então, por exemplo, a gente pode chamar os aditivos, né, de acordo com a tecnologia de produção dos alimentos, ou seja, aqueles aditivos que são utilizados para melhoria da produção, né, para esse alimento ficar mais ter uma característica tecnológica melhorada, né? Então, aqui a gente lista então os emulsificantes, os estabilizantes, espessantes, agentes de corpo, gelificantes, agentes de firmeza, umectantes, antiumectantes, espumantes, glaceantes, melhoradores de farinha e fermentos químicos. Então, todos eles, né, são os aditivos utilizados dentro da tecnologia para a produção de um alimento, né? Para que ele dê corpo, para que ele dê firmeza, para que ele cresça. Então, pensando aí na tecnologia. Um segundo grande grupo, a gente tem aqueles aditivos relacionados, grupos, né, de função, relacionado à conservação. Então, para isso, nós temos os conservantes, os acidulantes, os antioxidantes, reguladores de acidez e sequestrantes, tá? E, por fim, nós temos aqueles aditivos relacionados às características sensoriais. Então, desses aqui, nós temos que listar os corantes, os edulcorantes, os aromatizantes, realçadores de acidez e estabilizantes de cor. Então, a gente tem aí, né, os aditivos classificados, então, de acordo com a sua origem, classificados em 3 grandes grupos de acordo com a sua funcionalidade. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre a classe. Sobre a classe, a gente tem aqui, né, eu listei alguns mais importantes, mas se vocês pegarem a portaria número 45, vocês vão ver, né, que assim, eu não vou ficar falando sobre todos, vou falar os mais importantes, mas fiquei com dúvida para que servem os glaceantes, então eu vou lá na portaria e posso dar uma olhada, né? Que eles são menos utilizados. Então, o que eu vou colocar aqui são os mais utilizados de maneira geral, tá? Então, por isso que eu selecionei alguns para não ficar falando, né? Para não estender muito. E qualquer dúvida que vocês tenham, claro que a gente vai ter a aula, né? Vocês vão consultar aí a legislação, né? Podem consultar a legislação para tirar as dúvidas e é isso, né? Então aí vocês têm aí uma facilidade, né, para ter acesso, para poder entender um pouquinho sobre o efeito de cada um desses aditivos adicionados ao alimento. O primeiro deles, eu vou falar para vocês que são os acidulantes, né? Os acidulantes, como o próprio nome diz, eles são ácidos e que vão conferir um sabor ácido, mas mais do que isso,
eles vão reduzir o pH, né? Então eles vão conferir, além do sabor ácido, vão transformar o alimento mais ácido, né? Então reduz o pH e isso ajuda no processo de conservação e aí minimiza o crescimento de micro-organismos, né? Bastante usado em carnes, é usado bastante nas frutas que já são cortadas, né? Então aquelas frutas que são minimamente processadas em supermercado, posso adicionar aí os acidulantes, aí previne o escurecimento dessas frutas, né? Intensifica aroma, intensifica sabor, um sabor mais ácido. Então, os acidulantes, eles têm essa aí função. Dentre os ácidos mais conhecidos, a gente tem o ácido cítrico, o ácido fosfórico, por exemplo, que é aquele utilizado, né, o ácido fosfórico, que é aquele utilizado nos refrigerantes do tipo cola, o ácido cítrico, que é um dos mais conhecidos, e aí a gente tem mais uma porção aí de ácidos que podem ser aí adicionados, né? Para quem já fez a compota na aula prática, vocês perceberam que a gente adicionou um ácido, né? A gente adicionou ácido cítrico para dar um saborzinho mais ácido aí a compota, porque a gente comia a compota de abacaxi, percebia que estava doce, mas não ficava com aquele ácidozinho do abacaxi, então não dava aquele saborzinho específico do abacaxi, aquele ácido. E aí a gente adicionou uma gotinha de ácido cítrico e aí já ficou com um gostinho um pouquinho mais específico aí para ácido, né? Então isso aqui ficou legal, tá? E aí assim, precisa decorar quais são os ácidos? Não precisa decorar, não precisa decorar os seus IMS, né? O que vocês precisam saber? Basicamente a função, né? Deles e desses principais que eu estou listando, claro, né? A função deles dentro daquele alimento. Então, qual é a função desse, né, do ácido cítrico, por exemplo, numa conserva, né, numa compota de abacaxi? Numa compota de abacaxi, então vai diminuir o pH, ajuda no processo de conservação, mas mais do que isso, também confere o sabor ácido característico da fruta. Basicamente é isso, tá? E em relação aos umectantes, né? Até coloquei aqui uma foto de um pão, né? Para a gente não esquecer um bolinho, enfim. Né? Qual que é o efeito dos umectantes? É evitar que os alimentos percam a sua água, né? A umidade, tá? Então, ele protege os alimentos de perder aí a umidade para o ambiente. Então, é legal colocar nesses pães de forma, bolo. Então, ele captura a umidade do ar em ambientes úmidos, né, evitando o ressecamento em ambientes secos. É utilizado para manter a umidade de pães e bolos, e aqui a gente tem exemplos de alguns deles, né? Então, precisa decorar? Não, né? E é legal vocês saberem, né, que existem aditivos que têm mais de uma função. Então, por exemplo, o sorbitol, ele tem aqui a função de ser um umectante, mas ele também pode ser um edulcorante, né? Então, você tem aí mais funções aí para o mesmo aditivo, tá bom? Em relação aos antiumectantes, aí ele tem a função inversa, né? Então, a gente tem as substâncias, os alimentos que são em pó, então, por exemplo, sal, essas sobremesas, sopas, enfim, né? Leite, que são muito higroscópicos, ou seja, eles absorvem bastante quantidade de água do ambiente. Então, para que evite que ele absorva essa quantidade, essa umidade de água do ambiente, e aí, quando ele absorve, ele forma grumos, né? Ele fica duro, ele perde a sua característica. Então, para que ele não perca aí as suas características, são adicionados aí os antiumectantes, né? Então, são sais que diminuem as características higroscópicas e a tendência de adesão das partículas individuais umas às outras, né? Diminuem a atividade de água do alimento, absorvendo a atividade sem se tornarem úmidas, né? Então, aí você consegue deixar o alimento bastante seco. E aqui a gente tem exemplos de alguns antiumectantes, um é bastante utilizado que é o silicato de cálcio, que é aquele utilizado da bolsa, né? Para evitar que a bolsa fique umedecida, forme bolor, sapatos, né? Então, que é bastante usado, tá?
Bom, então aí são ou a sílica, né, também que é bastante usada. Então são alguns exemplos aí de antiumectantes. Em relação aos espessantes, tá? Ele dá essa função aqui, né? Essa função de dar corpo, dar viscosidade. Então, são aditivos que aumentam a viscosidade dos alimentos sem promover a formação de gel. Então, ele dá corpo. Então, ele é muito bom para textura, para dar consistência. Né? Os mais usados são as gomas e os amidos. Então, vamos ver quais são os mais usados dentre os espessantes. Então, a gente tem lá agar-agar, bastante utilizado, goma arábica, goma guar, são bastante utilizados aí como espessantes. E o legal é que eu coloquei até aqui uma imagem, né, de light, porque esses espessantes, eles que dão corpo, eles são utilizados principalmente para esses alimentos que são lights ou que são diet, que ele perde a questão do corpo, e aí eu adiciono o espessante para poder dar essa forma mais, porque como eu tiro a gordura ou eu tiro o açúcar, né? Então, por exemplo, aqui uma foto de uma geleia, aí eu tirei o açúcar, né? Para que ele dê essa consistência, né, mais de geleia, eu posso adicionar o espessante também, né? A gente já comentou o uso da pectina, BTS, enfim, mas eu também posso usar o espessante para dar esse corpo. Doce de leite, né? Então, doce de leite diet, eu não tenho açúcar, mas eu utilizo o espessante para dar essa viscosidade aí ao alimento, né? Então, ele é bastante utilizado para esses alimentos que são lights ou alimentos que são diets, então que tem uma quantidade aí controlada tanto de açúcar quanto de gordura, tá bom? Os estabilizantes, eles são utilizados principalmente em alimentos que contenham substâncias que são immiscíveis, né? Que elas não são, que elas não conseguem se misturar. Então, água e gordura. E elas servem para aumentar aí o shelf life, para melhorar a aparência e melhorar aí o shelf life. Então, imaginem o seguinte, eu coloquei a foto do chantilly. O chantilly, ele é feito a partir da gordura, mas eu tenho um pouco de água. Então, se eu não adiciono estabilizante, pode ser que daqui um tempo tenha aí a separação e aí não fica interessante a característica do chantilly. Ele perde a sua característica. Então, eu adiciono o estabilizante para ele fazer essa união, né? Da gordura com a água e manter aí por mais tempo a sua característica desejada, tá? Dentre os estabilizantes, as funções, né? Então, estabilizar emulsões em óleo e água, como molhos para salada, incorporar ar às espumas, né? A espumas, como por exemplo creme de leite, e evitar a precipitação de proteínas, como na cerveja, por exemplo, né? E algumas delas, então, por exemplo, a lecitina, que é bastante usada, a goma arábica, tá? A goma arábica também pode ser usada como emulsificante, só para vocês lembrarem. Então, outros objetivos aí desse aditivo. Só que na embalagem, o que é importante é identificar o objetivo da adição, por exemplo, da goma arábica. Então, o objetivo é estabilizante. Então, estabilizante, 2 pontos, goma arábica. Né? Ah, não, o objetivo é espessante. Então, espessante, 2 pontos, goma arábica. Tá bom? Aromatizantes ou também chamado flavorizantes. Então, eles vão dar aquela, intensificar o aroma daquele alimento. Quando intensifica o aroma, se a gente lembrar na aula de avaliação sensorial, aroma tem relação quando a gente degusta o alimento, né? Então, você percebe o cheiro durante a degustação. Então, a gente percebe um gosto também daquilo que se espera, tá? Então, por exemplo, um aromatizante, até coloquei aqui o café. Então, quando você consome um alimento que tem um aroma de café, então na hora que você degusta, você também sente o gosto daquele aroma, né? Daquele gosto, né? Aquele sabor daquilo que você está se propondo a colocar aí no alimento, tá? Aí eles podem ser naturais, né, a partir de óleos essenciais ou artificiais.
E os artificiais que contêm as mesmas substâncias químicas que o natural são chamados idênticos aos naturais, né? Então, eles têm a mesma substância química que o natural, só que eles não são extraídos aí da natureza, tá? Então, eles são colocados idênticos ao natural. O que a gente tem para falar, então eu falo isso dos aromatizantes e também vou reforçar isso nos corantes, é que quando a gente fala dos sintéticos, eles são mais baratos e eles são muito mais estáveis, né? Do que os naturais ou até mesmo aqueles que são artificiais, mesmo os idênticos ao natural, né? Então, todos aqueles artificiais são eu posso dizer que eles são mais estáveis e são mais baratos. E aí a indústria, assim, debruça para saber, para conhecer um pouco mais a respeito desses aromatizantes, porque isso que é importante, principalmente para os alimentos que são industrializados, né? Porque durante o seu processo ele vai perdendo, então cebola, né? A gente perde o cheiro da cebola, a gente perde o cheiro do alho, então se adiciona esses aromatizantes para dar, né? Para como se fosse estar sendo feito agora aquele alimento, né? E dentre os aromatizantes, então, é o único grupo que eu não preciso dizer qual é o tipo de aditivo usado. Basta eu colocar aromatizante, o aroma idêntico ao natural, o aroma artificial, o aroma natural. Então, não preciso colocar qual foi, mas e sim especificar só se foi usado aí o aromatizante. Os corantes, então, assim como eu falei dos aromatizantes, né? A gente tem os naturais e os artificiais, já vou falar sobre isso. Mas antes de falar sobre isso, eu gostaria de falar na função dos corantes, que é da cor. E, mais especificamente, os corantes são aqueles que estão mais atrelados aí com algumas doenças, e a gente já vai falar um pouquinho sobre isso na parte 4, né? Mas assim, é o que mais tem aí relação com características de doenças, né? E só para a gente lembrar, os corantes, como eles dão cor, então imagina, eu coloquei aqui, né, a imagem de uma geleia, a imagem de balas, que é muito característico para consumo de crianças. Aí que vem o nosso grande problema, né? Então, o incentivo, o desincentivo, na verdade, de alimentos que são industrializados justamente por causa disso, tá? Então, dentre os corantes, nós temos aqueles que são naturais. Dentre os naturais, nós temos os de origem vegetal, os de origem animal, e aí, além dos naturais, nós temos os artificiais. Como eu falei para vocês, são mais baratos e são mais estáveis, né? Dentre os naturais, a gente tem aqueles que são extraídos de frutas, então beta-caroteno, antocianina, açafrão, urucum. O urucum é um dos mais utilizados, né? Tá valendo lá que 90% dos corantes que são utilizados pelas indústrias, o urucum, né? Ele representa aí 90% do uso dos corantes das indústrias, então menos mal, né? Aí nós temos os de origem vegetal, os de origem animal, hemoglobina. A gente tem um famoso, né, que é o cochonilha, que é extraído aí de insetos, de um inseto específico, da fêmea de um inseto, para dar uma característica mais avermelhada, mais alaranjada, né? Também de origem animal. E os artificiais são aqueles sintéticos, né? São aqueles que são produzidos a partir do laboratório, então não existe na natureza. Então é um corante que dá uma cor roxa, que dá uma cor amarela, e aí a gente vai falar um pouquinho sobre esses corantes artificiais, né? Aí o que acontece é que esses corantes, eles são proibidos de serem acrescentados em alguns alimentos. Então eu coloquei aqui, por exemplo, o quindim, porque fica muito claro, né? Se eu faço um quindim, né, uma receita de quindim, vão 12 ovos para uma receita pequena, né, um quindim pequeno. Não pequeno assim, mas um quindim, né, daqueles pequenos.
vão 12 ovos, né? Vão 12 gemas, na verdade. Aí, vamos supor, eu como indústria, coloco uma única gema e adiciono corante. Então, eu estou enganando o consumidor, eu estou encobrindo uma falha, né, muito grande de processamento, então eu não se permite o uso de corantes para produzir alguns tipos de alimentos. Então, por exemplo, água mineral, leite com sabor de chocolate, leite fermentado, nata, ovos, produtos de ovos, frutas enlatadas, néctar de frutas, café torrado, vinho, vinagre, mel, queijo curado e entre outros, né? Então, na legislação a gente encontra alguns alimentos aí que não podem receber os corantes, né? Para não encobrir essas falhas de processamento. Os edulcorantes são aquelas substâncias que dão um sabor mais adocicado, realça aquele sabor, atua sobre os nossos receptores gustativos para dar aquela sensação de sabor mais doce, tá? Dos edulcorantes nós também temos a classificação dos naturais e a classificação dos artificiais, lembrando que os naturais eles são menos estáveis, né? E assim, basicamente como eles são naturais, menos problemas para a saúde. Dentre os artificiais, aí existe uma discussão a respeito dos edulcorantes que são artificiais, se provocam ou não, a gente vai falar um pouquinho, eu vou deixar para a gente discutir isso na parte 4, né? Sobre os edulcorantes. Que mais? Os edulcorantes, então, que existe aí algumas indicações que pode gerar efeitos maléficos para a saúde, tá? Bastante utilizados para alimentos que não contêm aí açúcar, né? Porque uma vez que a gente tem esse tipo de edulcorante que dá o sabor doce, não precisa ser adicionado o açúcar. Os antioxidantes eles evitam a reação de óxido-redução, né? Eles evitam a rancificação da gordura, então são utilizados para alguns tipos de óleo, são utilizados óleos, assim, óleo de coco, óleo de milho, óleo de soja podem ser utilizados, né? Podem ser utilizados em substâncias que são mais gordurosas, então coco ralado, né? Coisas nesse sentido, para evitar que fique ranço, tá? Com aquela característica de rancidez. E os principais utilizados, né? Então a gente tem aqui alguns que são considerados naturais, então, por exemplo, os tocoferóis, a lecitina, o ácido ascórbico, e a gente tem o BHA, né, e o BHT, que são aqueles artificiais e que estão aí também associados com alguns problemas para a saúde, que a gente também vai discutir na parte 4. E por fim, os conservantes adicionados aos alimentos, eles servem basicamente para conservar o alimento, claro, o próprio nome diz, né? Basicamente para aumentar o shelf life e diminuir o crescimento de micro-organismos, né? E evitar que haja alguma degradação química. Basicamente, essa é a função dos corantes. Os conservantes. Os conservantes, eles também estão atrelados com alguns problemas de saúde, que a gente também vai discutir na parte 4, principalmente esses daqui, né, os nitratos e os nitritos, e a gente vai discutir um pouquinho mais a respeito sobre o uso desses conservantes, tá? Então, eles aumentam shelf life em alimentos e bebidas, inibem o crescimento de micro-organismos e a degradação química de alimentos, tá? Então, finalizamos aí o que as classes, né? Existem vários outros aditivos, mas eu sinalizei os mais importantes, né? As classes de aditivos. Qualquer dúvida, estou à disposição. Vocês também poderão encontrar aí na legislação, né? Na portaria 45, na RDC, desculpa, né? Na RDC 45 de 2010, para saber outras funções aí de outros aditivos que são menos utilizados, tá bom? E é isso. Então,
Beijinho, até o próximo.